Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos agora aqui, ler sobre a questão de Isaías 3, tá? Isaías 3, sobre a questão de joias. Bom, o Francisco Evangelista, ele pega esse texto aqui de Isaías para aplicar a proibição que não pode isso, que não pode aquilo. O canal, lá também, Jesus é o Senhor, Mauro Coupe, canal Justiça, Jesus, canal de Justiça, do Moisés do Ceará, eles pegam esse texto aqui de Isaías 3 para aplicar a regra. Não pode, não pede, isso não pode. Então, amados irmãos, vamos entender em nome de Jesus de uma vez por todas, tá bom? Nós temos que ler todo o contexto de Isaías. Só que tem muitas pessoas que têm preguiça. A preguiça é muito grande de ler todo o contexto de Isaías para entender. Para nós entender um assunto, nós temos que ler todo o contexto, ok? Tem canal YouTube de mulheres que pega Isaías 3 e só lê metade do contexto, porque tem preguiça de ler a Bíblia todo o contexto. Mas quando é para falar de fofocar dos falsos profetas, do mal que eles praticam, eles fazem vídeo de 2 minutos, 3 minutos, de 1 hora, 2 horas, quer dizer, faz vídeo de 2 horas, 3 horas, 1 hora, para falar do mal que os falsos profetas praticam. Eles fazem vídeo de 2 horas, 1 hora, mas para falar da Bíblia, só a misericórdia de Deus. A preguiça é muito grande. Então eles não falam muito da Bíblia, não revelam o mistério todo, não lê todo o contexto. Tem preguiça. Mas para falar do mundo, eles no instante, esses canais de YouTube de mulheres e outros canais aí, eles fazem vídeo muito grande para falar do que é do mundo, do mal daqueles que praticam. Você viu a diferença aí? Então, amados irmãos, o que eu quero afirmar para vocês é o seguinte, preste atenção, tá? Eu não apoio o canal que não prega sobre a idolatria, não prega para os católicos, não prega para os espíritas, não prega para os maçons, para ateus. Esses canais aí eu não sigo nenhum deles e não apoio para ninguém se inscrever, ok? Esses canais que não pregam a Bíblia para ler sobre a questão das imagens, sobre questão de tudo que tem na Bíblia, de espiritismo. Esses canais que não pregam para eles, eu não sigo não, ok? Então, se eu tiver de falar bem de um canal, eu falo a respeito daquele texto que a pessoa leu. Se eu tiver de falar bem, eu falo. Mas não significa que eu estou com aquele grupo lá, ok? Sejam pessoas sábias em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, o que acontece é o seguinte. Assim como eles falam do dízimo, que se o pastor falar sobre o pecado, eles perdem os membros, bem assim são esses canais, ok? São esses canais que vocês conhecem, os canais dos fariseus. Se eles pregarem para os católicos que estão lá no canal deles, são muitos, falar da Bíblia, sobre a questão das imagens, que não pode adorar imagem, esses canais sabem que eles vão perder esses escritos católicos, vão perder as pessoas que são espiritismo, vão perder os ateus, se eles repreenderem, ok? Mas repreender os falsos profetas, eles sabem, mas repreender é você pregar e corrigir o erro dos católicos, corrigir os erros dos ensinamentos dos católicos, do espiritismo, dos ateus. Mas eles não fazem isso, porque não querem perder os seus escritos. Entendeu o mistério, amado irmão, desses grupos do fariseu não pregarem para os católicos que estão lá no seu canal, porque eles vão perder, ok? Porque a maioria do que estão escritos no canal deles, dos fariseus,
são milhares de católicos, espiritismo, ok? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se no meu canal tiver aqui, ouvir católico, maçom, ateu, pode vir para o meu canal e se inscrever. Mas saiba que eu vou pregar a Bíblia, com boa essência. Vou falar a respeito das imagens que não pode, Deus abomina. Vou falar com respeito, com boa essência. Quem quiser sair, se inscrever, que saia. Mas eu não vou deixar de pregar o verdadeiro evangelho sobre a questão das imagens, do espiritismo, ok? Esses é que Deus honra e Deus não deixa passar vergonha. Aqueles que pregam o que Deus manda de tudo que está na Bíblia, tá bom? Bom, irmão, vamos lá acompanhar, olha só. Eu peço aos irmãos que me acompanhem, em nome de Jesus, todo esse contexto aqui, que a gente vamos chegar aqui em Isaías 3, versículo 16, aonde fala o julgamento das filhas de Sião. Irmão, você não sabe o que essas mulheres faziam. Elas usavam os seus enfeites e você vai ver por o que ela fazia. Ela usava os seus enfeites, o exterior, para fazer, irmão, é triste o que você vai ver agora. Então eu ouvi, né, o canal lá, Rosa de Saron, falando a respeito de Isaías. Mas ela não lê todo o contexto, porque ali, irmão, tem algo que ela precisava mostrar. Mas é aquilo que eu falei, né? A pessoa tem preguiça de ler a Bíblia, mas para falar dos falsos profetas, faz vídeo de 2 horas, ok? Então é aquilo que eu falei, né? Se eu tiver de falar bem da Rosa de Saron, eu falo a respeito daquele capítulo que ela leu. Uma pessoa que disser que Rosa de Saron está mentindo com aquele versículo, eu vou proteger a Bíblia, da qual ela está lendo aquele texto. Então, se eu tiver de falar bem de algum canal que eu estou repreendendo, eu falo. Eu não sou 2 caras, irmão. Nós temos que ser pessoas humildes por completo, tá? Nós temos que ser pessoas humildes por completo e não 2 caras. Porque eu acabei de ver um vídeo da Rosa de Saron, ela dizendo assim, eu não estou aqui falando bem, eu não estou aqui para falar bem do Roberto. Entende, irmão? Não. Eu sou verdadeiro. Se eu tiver de falar bem da Rosa de Saron, daquele capítulo que ela leu, eu vou falar, porque eu não sou 2 caras. Eu sou humilde por completo em falar a verdade, tá bom? Então, vamos lá, irmão, olha só aqui. Isaías 3, veja só, Isaías 3. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento, e o apoio de todo sustento de pão, e de todo sustento da água. Eu vou ler, irmão, aqui rapidinho, né, para não perder muito tempo, e você acompanhe você mesmo em casa, ok? Versículo 2. O valente, o guerreiro e o juiz, os profetas, os adivinhos e os anciãos. Então Deus disse que ia tirar esses falsos profetas, anciões de Jerusalém, aqueles falsos profetas e falsos anciões, que hoje, nesse fim dos tempos, tem muitos anciãos, falsos anciãos e profetas, ok? O versículo 3. O capitão de 50, o respeitável e conselheiro, o hábil entre os artífices e os encantador périto. Dai-lhe-me meninos por príncipe, e criança governarão sobre eles. Entre o povo oprime uns aos outros. Então, em Israel estava vendo pessoas, irmão, oprimindo os irmãos, oprimindo os próximos. Tudo isso estava vendo em Israel, ok? Veja só. O próximo menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se lhe chegar a teu irmão, e lhe disser, na casa de seu pai, tu tem roupa, sê nosso príncipe, toma sob o teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponha por príncipe do povo, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Então a Bíblia diz aqui, irmão,
que é para nós falar dos pecados das pessoas, não é para cobrir, não é para cobrir. Então veja aqui, ó. Veja aqui, publicam o seu pecado e não o encobrem. Então, não se pode cobrir os pecados de ninguém. Temos que mostrar o pecado desses falsos profetas, falsos pastores e falsos irmãos, né? Para que o povo saiba que são Judas. Versículo 11. Ai do perverso mal, e irá porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são criança, e mulheres estão à testa do seu governo. Então veja aqui que fala da mulher. Então veja, irmão. Então esses pastores do comércio são crianças, estão dormindo. Não está nem aí porque está acontecendo no mundo, estão dormindo. São enganadores que só pregam bênção, só pegam campanha, vivem mais em oração e jejum, mas não está alertando ninguém. Essas ovelhas que estão sendo apacentadas por esses pastores da teologia, crianças, não vão estar preparadas para o que está para vir neste mundo. Não vão estar preparadas, ok? Então esses pastores só falam mais de campanha, é no jejum. Somente ore por eles. Não, irmão. Os apóstolos, eles oravam, jejuavam, mas eles iam para a guerra. Ia para a guerra. Confrontar as heresias, as falsas doutrinas, para alertar aquele povo ali que aqueles fariseus eram enganadores, pastores enganadores, ok? Não existe isso, irmão, não existe isso. Qualquer mulher que pregar por aí, que é para você só orar, não faça isso. Você ore e jejue, mas alerte seus irmãos, vá para a guerra. Tem muitos enganadores, irmão, nesse mundo, e é preciso nós se manifestar para a guerra, para manifestar a verdade, ok? Jesus falou para Paulo, Paulo, não te cala. Então tenha cuidado, irmão, com mulheres e pastores, que diz que é para você só orar. Não te cale não, não te cale. Continue manifestando a verdade, a justiça, ok? Então veja, irmão, versículo... As mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Então tem, irmão, é muito incrível aqui. Tem muitas igrejas destruindo o caminho do Senhor. Tem muitas igrejas. São as igrejas chamadas da união. Vamos se unir, o junto e misturado com espiritismo, budismo, com igreja católica, tudo se misturando como um povo só. Quando você vê alguém dizer vamos se unir, saiba que essas igrejas são da união, ok? Eu não me uno às sinagogas de Satanás, não. Eu não me uno a falsas igrejas, ok? Procure uma igreja, um templo, onde tenha um pastor que está pregando o verdadeiro evangelho, o que fala do pecado, o que está falando da volta de Cristo, o que está ali alertando sobre o que está acontecendo no mundo. Procure esses pastores que estão te alertando, e não aqueles que só falam de campanha, de bênção, está vindo coisas grandes aí, a promessa do Senhor, kkk, irmão. Jesus, Deus e Jesus não prometeu nesse fim dos tempos bênçãos. Não, o que nós vamos ver agora é o cumprimento da profecia. Guerra que vai ver a guerra mundial. Foi dito por Jesus, vai ter a guerra mundial em todos os países. A perseguição, ela já está determinada. A destruição na terra, foi Jesus quem falou, tá? Tem muitos desprezando a profecia, muitas igrejas desprezando as profecias do Apocalipse, ok? Falando só de bênção, coisas grandes. Essas são as falsas igrejas que vão enganar os próprios escolhidos. A Bíblia diz aqui, amado irmão, os que te guiam é os que enganam vocês, ok? Mas nós não vamos pegar esse texto e aplicar para todo mundo, né? Porque assim ninguém pode ensinar ninguém, né? Não, irmão. É somente os que te guiam, os que te enganam,
são aqueles que estão pregando outros evangelhos. São os profetas que só sonham, só conta sonho, só conta visões, profecia. Esses são os falsos profetas, adivinham sonhos da mente, da cabeça, do coração. Ok? Então aqui, irmão, versículo 13. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar o povo, tá? Então Deus, ele julgava o povo e até hoje Deus julga usando o seu povo, ok? O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha, o que roubaste do pobre, esta em vossa casa. Que há convosco que esmagai o meu povo e mois a face do pobre, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos agora, irmão, partir para o que é melhor, o versículo 16, ok? Aqui é a continuidade. Você lê a Isaías 3 até terminar aqui no versículo 26, que é o terminal. Olha só agora, irmão. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá à descoberta a sua vergonha. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus e voaçantes, os turbantes, as cateazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos. Então veja, irmão, veja aqui não proíbe nós usar roupa, perfume. E esses homens pegar Isaías para dizer que Deus tiraria, então, irmão, é pecado nós usar perfume. Então veja o que esses homens fazem sem entender todo o contexto. Ok? Então veja só. O versículo 21. Os sinetes, as joias, pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os chales e as bolsas. Né? Quer dizer que a mulher usar uma bolsinha para botar seu dinheiro é pecado? Então veja, irmão, que esses homens não entendem o que lê e nem o que diz, ok? Os espelhos, né? Até quer dizer que é pecado eu se olhar no espelho. Então veja, irmão. Então veja que Deus disse que tiraria o espelho e os perfumes, as roupas, as joias, mas isso não significa que Deus diz que é pecado você usar, ok? Vamos entender todo o contexto. Porque se nós pegar esse contexto aqui, aí nós vamos pregar para as pessoas que se olhar no espelho é pecado, usar perfume é pecado, porque aqui é todo o contexto de proibição, ok? Só que Deus não está proibindo de você se olhar no espelho, usar seu perfume, a mulher usar um brinquinho, não no seu exterior, não. A mulher tem que ser de coração, o seu enfeite tem que ser do coração. Ela usa seu brinquinho para ficar bonitinha para o seu marido, agradar seu marido, porque a mulher tem que ficar bonita, irmão. O marido chega em casa, a mulher toda desmantelada e a mulher tem que se mostrar. Olha, a mulher que anda arrumada dentro de casa, sempre se arruma, seu cabelo, isso o marido se alegra quando a mulher está arrumada, se cuida, tá? Eu fui testemunha disso, de um próprio amigo meu, né, reclamando com a mulher, que a mulher não se cuida, né, não é toda, sabe? Tem que se cuidar, irmão, para agradar o marido se apaixona mais ainda pela mulher. Quando vê a mulher bonita, ele se apaixona, vai lá dar um beijo, sabe? Eu gosto de ver as mulheres. Eu gosto de ver as mulheres arrumadas. Eu gosto de ver as mulheres bonitas, irmão. Eu gosto de ver as mulheres bonitas. Vou lá, dou um beijo, sabe? Entendeu? As mulheres, entendeu, irmão? Então vem aqui, mas olha só. O versículo 24. Será que em lugar de perfume haverá podridão? Por cinza corda de lugar de excrepadura
de cabelo, calvície, em lugar de veste suntuosa, cilícios, e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará entre terra. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então vamos aqui, irmão, meditar, ok? Vamos aqui meditar e vamos continuar aqui no capítulo 14, que nós temos mais mistério sobre as filhas de Sião, ok? Então olha só, as mulheres, irmãos, elas usavam seus enfeites para o seu próprio exterior, para atrair os homens, ok? Elas usavam seus enfeites para atrair os homens, para poder sobreviver do seu sustento, se prostituindo, ok? Então, as mulheres com seus enfeites, ela chama muito a atenção dos homens. Ao homem ver a mulher tão arrumada, com brincos, joias, eles se encantam. E você sabe o que acontece, irmão? Essas mulheres que fazem isso com interesse, vou mostrar para você, veja só, né? Porque as mulheres ganhavam os homens através dos seus enfeites, tá? Mas o homem, ele quer ver é o coração, não é a aparência da mulher. O homem verdadeiro que quer amar a mulher e casar com ela e viver até o fim, até a morte. Ele quer ver o coração e não a aparência da mulher, que está toda enfeitada. Veja só, irmão, vamos acompanhar aqui, ó. Versículo 4, Isaías 4, versículo 2, é a continuidade sobre as filhas de Sião, ok? Olha só. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra. Orgulho e adora para o Israel que forem salvos. Então, muito de Israel, irmão, das mulheres que usavam sua joia para o seu exterior, então muitas delas morreram, e as que ficaram salvas, alguns que ficaram salvos de Israel, seria a glória para os seus que obedecessem a Deus. Olha só, veja, versículo 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, ok? Todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, veja, das mulheres, as filhas de Sião, limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, como o espírito de justiça e com o espírito purificador. Irmão, veja, madrinha, veja aqui o mistério que eu estou mostrando para vocês. As mulheres usavam os seus enfeites, as filhas de Sião, para derramar sangue, ok? Então as mulheres, elas se enfeitavam porque atrai o homem. E você sabe o que ela fazia? Não que a Bíblia está dizendo, mas isso é realidade, é real. Elas matavam o homem. Então os inimigos, eles usavam as mulheres famosas, toda enfeitada, para matar o homem, atrair o homem, matar o homem. E isso você vê nos filmes. Nos próprios filmes você vê isso. Mulheres que se arrumavam com suas joias, atraía o homem e matava o próprio homem. Isso você vê em filme, porque é realidade. Então você veja, irmão, as mulheres que derramavam sangue, então elas usavam os seus enfeites para o interesse. Ela usava suas joias, suas roupas bem, para atrair o homem. E isso é pecado. É pecado você usar seus enfeites só para se mostrar, só para se aparecer. Ok? Então vamos continuar aqui, olha só. O versículo 5. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de
Pronto, irmão, está aqui. Então está aqui, o que eu quis mostrar para vocês é isso aqui. Eu vou repetir mais uma vez. 7 mulheres, deixa eu ver aqui, vou repetir, ó. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, tá? Muitos morreram, mas os que ficaram, o restante, serão chamados santos, ok? Então, amado irmão, sejam santos. Procure santidade todos os dias, porque Deus falou que nós seremos chamados povo santo, ok? Agora, esses canais aí, que rejeitam a santidade, esses são os falsos cristãos, ok? Então, vem aqui, ó. Será que o restante de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos que estão escritos em Jerusalém para a vida. O versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela. Tá? Então as filhas de Sião estavam derramando sangue. Elas oprimiam, irmão, as mulheres também, elas oprimiam, esmagavam os pobres. Tudo isso tem aqui na Bíblia, tá bom? Então está aqui, irmão, um mistério para vocês, tá bom? Então, o que eu quero revelar para vocês é o seguinte. Nós, quando temos o nosso filho, né? Nós julgamos o nosso filho, repreendemos ele, julgamos o nosso filho. Meu filho, não faça isso, porque se você fizer, meu filho, eu não vou mais comprar isso. Então, tudo aquilo que o nosso filho gosta, nós vamos tirar dele, nós vamos tirar e não proibir totalmente. Mas se ele obedecer, ele vai ter de volta. Então nós castigamos assim nosso filho, tirando aquilo que eles gostam. Então era assim que Deus trabalhava. O povo de Israel gostava de joias, então quando eles pecavam, Deus tirava o que eles mais gostavam. Então a punição, Deus tirava aquilo que eles mais gostavam, não que Deus estava proibindo, tá? Foi tirado lá em Êxodo a joia, mas lá na frente o povo passou a usar joias. Quando eles pecavam, Deus tirava de volta. Era assim a punição, como nós fazemos com nossos filhos e nossas filhas. Nós tiramos aquilo que eles gostam, para poder aprender a obedecer ao Pai. Então o castigo que nós dá para os nossos filhos é tirando aquilo que ele gosta. Vou dar um exemplo. A nossa filha gosta muito de usar, né, as roupas bonitas, gosta de usar os seus brincos. Então nós tiramos dela para poder aprender a obedecer aos pais. Nós castigamos tirando aquilo que a nossa filha gosta, ok? Então era assim que Deus fazia, tá bom, amado? Então a verdade está aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.